Bom, relação de pertinência ou inclusão. Relação de pertinência ou inclusão. Que diabo é isso? Por exemplo, eu tenho um conjunto A que tem os números 1, 2, vou pegar aquele mesmo conjunto, 3 e 4, tá? Eu não estou formatando, deixando espacinho aí, porque senão eu vou morrer louco. Aí, gente, qual é a ideia? A ideia aqui, o que é relação de pertinência ou inclusão? Relação de pertinência é o pertence e não pertence, tá? Relação de pertinência é isso, pertence ou não pertence. E relação de inclusão é estar contido ou não estar contido. Deixa eu só achar um pertence aqui, e aí daqui a pouco a gente fala, tem um monte de situações ali que eu quero chamar a atenção. Aqui eu consigo tirar um pertence. Ai, cadê? Achei. Por exemplo, o número 2, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Pertence ao conjunto A. Tá, ó, eu usei o sinal de pertinência. Agora, por exemplo, o número 6 pertence ou não pertence ao conjunto A? Tá. Não pertence. Então, aqui, ó, é só dar um tracinho ali, ó. Não pertence ao conjunto A. Tem que tomar cuidado, e é aí que as pessoas se atrapalham. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, o conjunto com o número 2 pertence ou está contido no A. Ele Tá contido? está contido. Ah, Ele tá. está contido. Então, assim, ó, qual é a diferença, gente? Qual é a diferença? O C do está contido é um C mais aberto, não é esse? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque esse não tem o, os símbolos, né? Sim. Esse Esse é bom, esse é bom. aí judia. Que tio aqui, Ctrl C. Vamos lá. E aqui. Ó. Esse é o sinal do está contido. Ctrl V. Pronto. Aí tá o sinalzinho direitinho. Ctrl V. Tá? Então, olha aqui, ó. Quando que eu sei que eu uso o sinal de pertinência e quando eu sei que eu uso o sinal de inclusão? Ó. Por isso, relação de pertinência e inclusão. Pertinência ou pertence ou não pertence. O de inclusão é está contido ou não está contido. Não está contido é, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo para ficar para vocês. Ó. Eu tenho os números 0, 1 e 2. Ó, esse conjunto está contido no conjunto A? Não, não está contido. Não está contido no conjunto A. Então, o não está contido, eu vou simplesmente passar um tracinho aqui. Ó. Olha o meu tracinho, que beleza. Tá? Ele é cortadinho. Então, quando eu trabalho com ele, ó, o que é esse 2? A gente tem que tomar cuidado assim, ó, e isso daqui a pouco eu já vou chegar lá, acho que dá tempo, Niquele, chegar na parte que tu quer lá do conjunto das partes, tá? Que é o exercício que tu me perguntou. Ó, aqui tu tens o 2. Ó, tu tem que olhar para o 2 e tu tem que olhar para o conjunto. Esse 2 bonitão que aparece aqui, lá no conjunto ele aparece separado por vírgulas, né? Ó, tudo bem? Então, esse cara aqui, ele é um elemento. Dentro do conjunto A, ele é um elemento. Então, se ele é um elemento, para relacionar elemento com conjunto, eu uso pertence e não pertence. Aqui, ó, essas chaves com o 2. Eu vou olhar, tem chaves com o 2 aqui? Não, esse 2 não está com as chaves. Então, isso aqui é um subconjunto. Ele é um subconjunto, eu vou usar a relação de inclusão.
É o está contido e não está contido. Então, essa é a diferença. Quando eu relaciono elemento, eu vou botar relaciono, tá? Elemento relacionado com conjunto, eu vou usar pertence. Pertence ou não pertence. Tá? Vamos colocar assim. Ai, meu Deus do céu. Não pertence. Aí relaciona elemento com conjunto. Agora, se for conjunto com conjunto, conjunto relacionado com conjunto, conjunto relacionado com conjunto, está contido ou não está contido. Está contido ou não está contido. Tá certo? Deixa eu só trocar. Pronto. Então, se eu trabalho elemento com conjunto, é pertence e não pertence. Se eu trabalho conjunto com conjunto, é está contido ou não está contido. Tudo bem? Beleza? O que vai acontecer? Então, essa é a diferença da relação de pertinência ou inclusão. Tá certo? Eu uso pertence e não pertence, ou está contido ou não está contido. Para relacionar essas duas coisinhas aí. Fechou? Sem problemas? E eu acho interessante, eu estou vendo, né, vocês, assim, é interessante que vocês assistam os vídeos e sempre anotem o que vocês estão assistindo, né? Se liguem nos vídeos, anotem, anota a dúvida para não esquecer, né? Daqui a pouco tu tá vendo alguma coisa, não entendeu direito, anota o que tu não entendeu para perguntar depois, porque é tudo diferente, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Tá? E aí eu vou encerrar hoje, tá? Falando sobre o que a Aniquele tinha me perguntado, que é o conjunto das partes. E aí a gente vai. E aí, claro, eu vou falar sobre conjunto, porque agora às 3 eu tenho a outra turma. Então, assim, ó, vamos pensar da seguinte maneira: conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é um conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado. Nossa Senhora, como que é isso? Vamos ver um exemplo. Um exemplo. Se eu pegar um conjunto A, esse meu conjunto A tem os números 1 e 2. Quais são os elementos quais são os conjuntos das partes do A? Gente, o conjunto das partes ele é formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto, tá? Então, por exemplo, esse conjunto com o número 1, ele não está dentro do conjunto A? Ele não é um subconjunto, ele não está contido no A? Está. Se eu pegar aqui, ó, um outro conjunto só com o 2, esse conjunto só com o 2, ele não está contido no A? Está. Se eu colocar um conjunto, e aí nós temos Ó, o conjunto 1 e 2 não está contido no A? Está. Então, assim, ó, esses são os subconjuntos daquele conjunto dado, tá? E tem mais um que é super importante. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele por aqui. Ver se ele aparece por aqui na minha lista.
Ele não está aparecendo, não. Deixa eu ver se eu pego aqui, inserir. Só um segundinho. Vocês devem ter visto também lá na quinta série que o vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Eu vou até gravar um vídeo para vocês mostrando o porquê, provando isso, tá? Isso se chama, em matemática, né? A gente diz que o vazio ele é um subconjunto de qualquer conjunto, né? E as pessoas acreditam nisso e a gente não sabe o porquê. Existe uma explicação, né? Um porquê disso, tá? Eu vou ver se gravo um vídeo para disponibilizar para vocês, né? Mostrando, né? Que isso se prova por absurdo, tá? Então, estes quatro subconjuntos são subconjuntos daquele conjunto dado. Então, isso é o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? É um conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado. Tudo bem? Por isso, gente, que lembra quando a gente estava em aula, eu até falei assim, ó, vamos pensar assim, ó, eu vou te dar um outro exemplo. Vocês vão lembrar lá de março. Eu vou te dar assim, o conjunto A é o vazio, tá? O conjunto A é o vazio. Qual é o conjunto das partes? São todos os subconjuntos que eu tenho ali dentro. Qual é o subconjunto desse A? Quais são os elementos que são subconjuntos desse A? O conjunto com o conjunto vazio. Então, tu representa assim, ó. Lembra que quando eu dei uma aula para vocês de equações, se vocês olharem isso lá no caderno de vocês, foi a primeira ou segunda aula, e eu falei assim, ó, o vazio tu representa com este símbolo ou assim, ó, com as chaves sem nada dentro. Esse é o símbolo do vazio. Se vocês juntarem as duas coisas, não é mais vazio. Por que não é mais vazio? Porque quando eu uso esse símbolo aqui, ó, este símbolo aqui, ó, ele é utilizado para conjunto das partes. Tá? Então, isso aqui... Quantos elementos tem esse conjunto P de A? Tem um elemento, que é o conjunto vazio. Tá certo? Então, por isso que a gente não usa. Para representar o vazio, a gente usa essa notação ou essa. Se tu juntou as duas, já é outra coisa.